quero te dizer que o seu amor está assim, ó. Ei, filho, me adore. Ei, eu sou o suficiente. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou aquele que pode fazer infinitamente mais do que você pede, do que você sonha, do que você imagina. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Nós somos a sua morada, Jesus. Ah, querido, fecha os teus olhos. Será que você pode em 10 segundos aí começar a glorificar o nome dEle? Dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é poderoso, porque aonde era para você estar, mas o amor dEle te alcançou. Você com as suas imperfeições, com os seus defeitos, Ele te aceitou e falou: ei, você é meu filho, você é meu filho, você é amado, você é escolhido. Ei, Será que você pode continuar adorando ao Senhor aí? Será que você pode continuar a exaltar esse Senhor? Será que você pode entregar o seu melhor para o seu Deus? É só isso que você tem para entregar para um Deus que te deu uma nova oportunidade? Olha o que diz em João 4:23. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. O nosso Pai está na casa. O meu Pai está na casa, o seu Pai está na casa. Ele vai te achar? O tamanho da sua adoração, Ele vai te achar? Você pode louvar mais uma vez? Meu irmão, minha irmã, vocês não estão entendendo. Eu não te troco por Adora o nada. Senhor em espírito Não e há verdade. espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Escuta só. A minha alma buscava. Se você entendeu o que eu li aqui, meu irmão, você não vai ficar do mesmo jeito que você chegou. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, tem verdadeiro adorador aqui? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, meu irmão. O Senhor está sondando corações aqui nessa noite. Ele está procurando por verdadeiros adoradores. Meu irmão, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Mas com toda a sua força, com toda a sua fé, meu irmão. Com essa convicção que está em você. Glorifica Ele, exalta Ele, adore a Ele. Aleluia, louvado seja o Senhor, Pai. Aqui estamos reunidos como igreja, Pai querido, para te adorar e te engrandecer, Pai amado. E que isso seja algo verdadeiro em nossos corações, Senhor. E que nessa noite o Senhor possa falar com a tua igreja, Pai querido, da mesma forma que o Senhor falou comigo. Pai querido, eu oro pela vida de todos que aqui estão, de quem está acompanhando pela TV. Que essa palavra possa alcançar vida, Senhor. E que verdadeiros adoradores, Pai amado, possam expressar a sua gratidão a Ti, porque o Senhor é bom. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Fica à vontade. Hoje nós vamos aprender e entender um pouco sobre a importância de seguirmos o caminho de esperar. Hoje nós vamos aprender sobre o tempo da espera. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês a história de um homem que ele era judeu. A fé dele muitas vezes entrava em conflito devido à religiosidade.
E acerca do tempo, eu quero trazer uma direção para vocês, se tratando da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa crença, que o tempo ele se divide em algumas partes, mas eu quero focar em duas. Diga assim, ó, duas. A primeira diz no tempo oportuno da perfeição de Deus, que é o tempo de Kairós. Diga assim, o tempo de Kairós é o tempo oportuno de Deus. Em 2 Pedro vai falar lá no capítulo 3, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é equivalente a um dia. Então, não tem como se comparar o nosso tempo, né, o tempo de Cronos, o tempo do cronológico, com o tempo da perfeição de Deus. E o tempo cronológico vem dizer acerca do quê? Da divisão, exatamente do tempo que nós vivemos. Seja ele o ano, o mês, as semanas, os dias, as horas, os minutos, os segundos, e assim sucessivamente. Mas como eu disse, um homem, debaixo de uma necessidade, com a sua fé ainda um pouco abalada, mas aprendam uma coisa: quando a nossa fé é despertada, meu irmão, nós somos capazes de fazer coisas imagináveis. Esse homem se chama Jairo. Jairo, ele era um líder da sinagoga, ele era um líder religioso do povo judeu. E num período da vida dele, ele passou por um momento muito difícil, onde dentro da sua casa, na sua família, a sua filha se encontrava enferma. Nós estamos no mês de outubro, é o mês da família. Eu não sei a sua realidade hoje dentro da sua casa, na sua parentela, com a sua família, seja com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, não sei, mas eu tenho convicção de que se vocês operarem em obediência, debaixo do tempo de Deus, do tempo de Kairós de Deus, do tempo oportuno da perfeição de Deus, Ele vai manifestar a glória dEle, através de um milagre na sua casa, porque foi assim na vida de Jairo. Vamos ler para a gente entender um pouco, Marcos, capítulo 5, verso 22 e 23, diz o seguinte: então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jairo aqui pela fé, ele mesmo já decretou a cura e a vida sobre a filha dele. E Cristo, vendo aquilo, ele olhou para aquele homem, sabendo quem era, porque Cristo é o Filho de Deus, e ele falou: eu vou lá, vou te seguir, vamos lá. Só que no meio do caminho aconteceu um processo dentro do milagre que ele necessitava. Apareceu uma oportunidade para uma outra pessoa que também precisava de um milagre. E aqui vai entrar o segredo de esperarmos no tempo oportuno, no tempo da perfeição de Deus. Eram duas situações diferentes, em cenários diferentes. De um lado a filha de Jairo, uma menina, diz o texto, que tinha 12 anos. Do outro lado, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Diga assim, é o tempo de Deus. Uma criança de 12 anos entre a vida e a morte, e uma mulher há 12 anos entre a vida e a morte. E aqui entra o tempo de Deus, porque eu costumo falar, quando acontece algum tipo de coincidência, eu falo assim, ó, isso é uma cristocidência. E aqui aconteceu uma cristocidência, porque eu entendo, e eu acredito que todos vão concordar, que o nosso Deus, ele é intencional. Em tudo que Deus faz, em tudo que Deus permite acontecer, tem uma intenção, tem um propósito. E dentro desse propósito vai acontecer processos. Diga assim, ó, haverá processos. Tem milagre, mas haverá processos. E para que isso aconteça, nós precisamos nos movimentar de encontro ao dono do milagre. Porque o tamanho da minha fé vai me movimentar em direção àquilo que aos meus olhos natural é impossível. Mas se eu for de encontro
ao dono do milagre, meu irmão, pode ter certeza de que esse milagre vai acontecer. Porém, no tempo oportuno e perfeito de Deus. O problema meu e seu é que muitas vezes nós temos buscado uma solução, um milagre, uma resposta de Deus numa causa que porventura essa causa seja impossível. E aí passa-se dias, semanas, meses, de repente anos, 1, 2, 3 anos, e de repente a sua resposta não veio, e de repente o seu milagre não apareceu. E sabe o que geralmente acontece? Nós desanimamos. Mas esse texto vai nos dizer que mesmo buscando o milagre que ele tanto necessitava, Jairo, ele foi de encontro ao dono do milagre, que era Jesus Cristo, porque era só ele que podia resolver aquele problema. Só ele que podia sanar a enfermidade da filha daquele homem. Só que o que eu aprendo aqui é que Jairo ele foi um homem de fé. E ao mesmo tempo, ele foi um homem generoso. Porque imagina, quem é pai aqui? Os homens, quem é pai? Meus irmãos, imagina o seu filho entre a vida e a morte, você crendo que Jesus pode trazer a cura, trazer a saúde perfeita dele de volta. Você vai de encontro ao dono do milagre, ele fala assim, vamos lá. Você fala, pronto, meu problema está resolvido, a enfermidade do meu filho, da minha filha, está resolvida. Só que no meio do caminho aparece uma outra situação onde Jesus para, em meio à multidão, e aí ele vê a necessidade de ajudar outra pessoa. Imagina a cabeça desse cara. E sabe o que o texto vai dizer? Que quando ele estava saindo dali, algumas pessoas da casa de Jairo chegam para ele e diz para ele assim, ó, Marcos 5:35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Imagina a cabeça desse homem. Meu Deus do céu, a única pessoa na face da terra que poderia me ajudar, que poderia trazer de volta a saúde da minha filha, por conta de um atraso, não se resolveu. Mas olha o que diz em seguida. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Eu vou dizer para você, no tempo oportuno de Deus, as coisas podem sim. Aonde não tem vida, vai ter vida. No tempo oportuno de Deus, aonde tem enfermidade, vai ter cura. No tempo oportuno de Deus, aonde de repente o seu familiar, a sua casa ainda não está servindo na casa do Senhor, ela vai passar a servir. É no tempo oportuno de Deus, não é no meu e não é no seu tempo. Entendam isso. Esse fugiu. Como é que é? Esse imediatismo, obrigado meu amor, tá vendo? Quem tem uma mulher virtuosa tem tudo. Esse imediatismo que vive em mim e em você, muitas vezes nos faz parar na fé. Mas isso não pode acontecer. Porque a Bíblia tem registrados aqui inúmeros milagres, inúmeras maravilhas e sinais de Cristo Jesus em situações e ocasiões que, como eu disse, aos olhos natural não tinha solução. Mas o Senhor foi lá e reverteu. E para a minha vida e para a sua vida é o que eu declaro nessa noite. Eu declaro nessa noite que aquilo que estava morto vai viver, meu irmão. Aquilo que para você não tem jeito, para o Senhor tem jeito. Ele é o dono do milagre. Nós precisamos buscar na pessoa certa, no lugar certo, na hora certa e principalmente no tempo certo, no tempo oportuno de Deus. Jesus aqui, ele nos ensina nesse trecho, quando chega aqueles homens da casa de Jairo, imagino eu que familiares, de que vai chegar um momento, igreja, que o Senhor vai nos dar uma maturidade, não de superioridade, presta atenção.
é uma maturidade de superioridade que você vai desfazer de pessoas, mas vai chegar um momento que eu e você vamos precisar ser mais seletivos. Com quem nós estamos andando? Para quem nós estamos emprestando nossos ouvidos? Com quem nós estamos dividindo e compartilhando a nossa fé? Porque aqui o texto diz, algumas pessoas da casa de Jairo chegou para ele e falou, sabe o quê? Matou a fé dele, tentou, ou melhor, não importuna mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E pode ser que eu e você estejamos agindo dessa forma, ouvindo uma palavra negativa, então você vai e aceita, fala, tá bom, não tem mais jeito, meu marido não tem mais jeito, amém, que assim seja. Meu irmão, você precisa ser inconformado, numa situação onde não está sendo justa para você. Você não pode aceitar menos daquilo que Deus tem para você, porque o que Ele tem para você, meu irmão, é bom, é perfeito e agradável. Eu amo falar isso. O que Deus tem para mim e para você é bom. Diz assim, é bom, é perfeito e é agradável. Agora eu te pergunto, por que você quer viver abaixo disso? Por que muitas vezes você está aceitando viver menos do que isso? Eu imagino Deus olhando lá de cima e falando, o que eu tenho para ele, o que eu tenho para ela é bom, perfeito e agradável. Basta ele crer. E foi o que aconteceu aqui com Jairo. Mesmo com uma palavra negativa, Jesus ali disse para ele, ó, então somente creia, ela não está morta. O tempo oportuno de Deus chegou para a minha vida e para a sua vida. Mês de outubro é o mês da família. O tempo oportuno de Deus chegou para a sua casa. Você precisa glorificar, mas crer. Não da boca para fora, mas do seu coração, do seu interior, do seu espírito. Aleluia, amém, que assim seja. Então que assim seja. Não podemos ser rasos na fé. Que a partir de agora, eu e você venhamos ser mais seletivos com as pessoas que nós temos andado, compartilhado os nossos sonhos, os nossos planos. Essas pessoas têm alimentado a sua fé? Eu te pergunto, essas pessoas têm te trago mais perto de Cristo? Essas pessoas têm te mostrado o caminho da salvação? Se sim, amém. Se não, é tempo de você mudar. Porque a gente tem buscado tanto, pedido tanto, pede. Mas será que nós estamos debaixo do favor de Deus, dessa graça imerecida? Ah, Fabiano, supervisor, mas eu sirvo no ministério, eu toco no louvor, eu sou da dança. Amém. As nossas obras, elas não vão ser o suficiente para gerar salvação para mim e para você. Mas o nosso comportamento, mas as nossas vestes precisam estar adequadas. Sabe por quê? Porque o milagre se revela somente aos que creem. Por que Jesus estava somente com Pedro, Tiago e João? Ele tinha 12 discípulos, mas esses 3 eram os que andavam colados nele. Quer uma dica? Anda colado em quem tem fé, meu irmão. Anda colado em quem vai te levar mais para perto de Cristo, quem vai te fazer ser mais semelhante a Jesus Cristo. Porque é isso que eu aprendo aqui. Quando o Kairos de Deus chega, o impossível se torna possível, mas somente aos que crê. De repente a gente está vendo milagres acontecendo na vida do irmão, do vizinho da esquerda, do vizinho da direita. Olha, o esposo dela se converteu. Olha, o filho da outra irmã aqui do outro lado se converteu, largou as drogas. Por que não acontece na minha casa? Por que não acontece na minha família? Estou na campanha da família, Fabiano. Como que está sendo o seu comportamento? Qual o seu nível de crer, de crença? Qual o nível da sua fé? Fabiano, você não sabe da minha vida. Se você soubesse, se eu te contasse, você ia sentar aqui, você ia chorar comigo. Então, meu irmão, eu te falo, eu devolvo para você. Você não faz ideia do que está acontecendo na minha vida, mas nem por isso
eu vou deixar de louvar, de agradecer, de adorar e de todos os dias da minha vida expressar minha fé em Cristo. Muitas vezes a minha humanidade quer gritar mais alto, mas quando isso acontecer na sua vida, lembre-se de que o dono do milagre é Jesus Cristo. E se você não estiver seguindo os passos dele, infelizmente, meu irmão, você vai continuar nesse marasmo. Eu tinha todos os motivos para ter desistido, mas quando eu olho para a cruz, meu irmão, aquela cruz me constrange de uma forma que não tem como. Falei para uma pessoa hoje: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe ficar. Então, independente do seu dia, independente da sua semana, do seu mês, do seu ano, independente da vida que você está vivendo hoje, fique perto do dono do milagre. Procure se aproximar do dono do milagre. Sabe por quê? Porque em todo tempo ele vai estar de braços abertos esperando. Foi assim com Jairo. Jairo ainda não tinha convicção da sua fé, mas no momento de desespero, a sua fé foi ativada, e ele foi de encontro ao único que poderia salvar e ajudar. E eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua finança, sobre os seus sentimentos, sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho. Eu quero declarar em todas as áreas da sua vida o tempo de Deus, o Kairos de Deus, o tempo oportuno e a perfeição de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, meu irmão. Aquilo que você pensava em minutos que não tinha jeito, para Deus tem jeito. Aquilo que você achou que não tinha solução, eu quero te falar, para Deus tem solução. Você crê? Sim ou sim? Então aplauda ao Senhor. Jairo, ele estava debaixo do tempo oportuno de Deus, mas ele não foi precipitado, ele não foi apressado. Ele preferiu, escolheu, decidiu estar debaixo desse Kairos, esperando a hora certa, a hora oportuna, porque Jesus já tinha dado a palavra para ele: vamos até lá a sua casa. Mas só que, como eu disse, no meio do caminho precisou-se uma outra pessoa, precisou de um milagre. E essa mulher que vivia há 12 anos dessa hemorragia, cruzou o caminho de Jesus Cristo. E sabe o que ela fez? O mesmo que Jairo. Ela viu a oportunidade, ela viu ali o momento certo, o momento oportuno, e ela foi ousada, ela foi corajosa, porque ela foi de encontro a toda uma religiosidade, a toda uma lei que ali existia naquele tempo, porque uma mulher com hemorragia, ela precisava ficar afastada da sociedade. Mas quando ela soube, olha a importância de você emprestar os seus ouvidos para pessoas que te levam para perto de Jesus. Mas quando ela soube que Jesus passaria naquele lugar, imediatamente ela se levantou e foi de encontro. E o texto diz, em Marcos 5:24, Jesus foi com ele, aqui falando de Jairo, e uma grande multidão seguia e comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. E essa mulher viu a oportunidade em meio à multidão, e o texto vai dizer que ela, com toda a ousadia, com toda a perspicácia, com toda a coragem que lhe restava, tinha desespero ali? Tinha. Mas ela buscou a oportunidade certa. Ela viu ali que era um tempo oportuno, um tempo perfeito, que o Kairos de Deus estava propício para ela, e ela só tocou no manto de Jesus Cristo. E o que o texto vai dizer? Que na mesma hora Jesus para e fala: alguém tocou em meu manto, e de mim saiu poder, e de mim saiu virtude. E os discípulos falam: mestre, o senhor está sendo apertado pela multidão, não tem como não te tocar. Mas ele falou: alguém me tocou diferente. Quem quer tocar diferente na hora de Jesus Cristo? Hoje é a noite. Nós estamos no Kairos de Deus nessa noite aqui. E imagina o Jairo vendo aquela situação toda. Meu Deus, a minha filha está morta, mas ele falou que vai lá. Eu creio que ele vai trazer a vida. Eu creio que ele vai tirar a enfermidade. Mas imagina a humanidade daquele homem, o desespero daquele cara, e Jesus Cristo ali.
em meio àquela multidão, sabendo que ele tinha essa missão ainda de cumprir o que ele havia dito para Jairo, e se dirige com Jairo até a sua casa. Eu quero fazer uma pergunta. Mesmo durante esse período, que chega a notícia triste que a filha de Jairo morreu, para não incomodar mais o mestre, eu acredito que todos conhecem essa passagem. Vocês acham que foi o ponto final na vida de Jairo? Não, sabe por quê? Porque quando Deus fala, quando Deus promete, Ele cumpre. Porque Ele não é filho do homem para mentir, nem tampouco filho, Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele te prometeu. Deus não vai voltar atrás naquela promessa que um dia subiu ao seu coração. No tempo de Kairos, no tempo oportuno, no tempo perfeito, isso vai se cumprir. Houve um intervalo da palavra que Jesus lançou sobre a vida de Jairo, e eu coloco esse intervalo como um processo. E vai haver processo na minha vida, vai haver processo na sua vida. Podemos juntos estar buscando por um milagre, por uma resposta, por uma solução. Mas igreja, eu quero falar para você, não se desespere, não perca a fé, não perca a esperança, não perca a confiança naquele que tudo pode. Porque o texto vai dizer em seguida que o tempo oportuno de Deus cumpriu-se na vida de Jairo também. Aleluia. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a palavra de Deus vai dizer que o pessoal já estava ali velando a filha de Jairo. E quando Jesus chega, ele fala: o que está acontecendo aqui? Pode parar com isso aí. Ela não está morta, ela só está adormecida. E sabe o que acontece? Tinha familiares, tinha vizinhos, tinha curiosos, dentro daquela casa. Mas eram poucos o que criam, eram poucos que acreditavam que Jesus Cristo podia mudar o cenário daquela casa. Então o que Jesus fez? Coloca todo mundo para fora. É tempo de separar o joio do trigo. É tempo de eu e você colocar para fora da sua vida, da minha vida, pessoas que estão nos distanciando de Cristo, pessoas que em vez de alimentar, estão sugando a nossa fé. E o texto vai dizer que Jesus chamou para subir com ele para o quarto o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E ali, Jesus pega na mão daquela menina e ele diz, ele declara: Talita cumi, menina, levanta-te. E na mesma hora, o fôlego de vida voltou para aquela menina. E na mesma hora, o que era morte se tornou vida. Meu irmão, minha irmã, se você crê que Deus pode mudar o seu cenário, se porventura tem morte, se porventura não tem mais solução, eu declaro sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo, vida, e vida em abundância, saúde perfeita, provisão na sua mesa, porque é isso que Ele tem para mim e para você. Em nome de Jesus, creia nisso, meu irmão. Eu estava lendo esse texto, sabe, você começa a se aprofundar e as coisas começam assim a aparecer na sua frente. Você fala: meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção em tudo isso. Hoje eu te convido, seja você homem, seja você mulher, a nós temos a mesma convicção de Jairo, que, repito, até então ele não tinha convicção da fé dele, ele não sabia se realmente Jesus era verdadeiramente o enviado, mas ele ouviu falar dos sinais e maravilhas, e num sinal de desespero, seja ele ou não, ele foi atrás. E nunca é tarde para mim e para você de buscarmos em Deus, que só Ele, que é o dono do milagre, vai poder nos encontrar e nos entregar a solução da minha e da sua causa. Eu queria chamar o louvor para subir aqui e pedir para a igreja ficar de pé. Hoje nós vamos, como igreja, elevar o nosso nível de fé. Supervisor, eu tenho fé, mas eu tenho certeza
que se da forma correta você for encorajado, você for impulsionado, o seu nível de fé vai para um outro nível. O seu nível de fé vai para um nível que você não faz ideia, meu irmão. Ainda hoje, naquela casa, nesse lar aí que existe um cenário de morte, você vai entrar com os seus pés dentro da sua casa, declarando o Kairós de Deus na vida da sua família, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, do seu filho, enfim, de qualquer pessoa da sua parentela que precisa hoje de um milagre. Você vai sair daqui com a sua fé elevada. Você vai sair daqui com essa convicção do Kairós de Deus sobre a sua vida. Em Mateus 7 diz assim, ó: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. No momento do louvor eu quero pedir para a igreja fechar os olhos. Se você está com o seu familiar, dá a mão. Se você não está com o familiar, procura uma mulher mais próxima de você. Homem, procura um homem mais próximo de você. Mostra teu braço forte, ó grande. Você vai orar a Deus, mas aí não depende mais de mim. Você vai orar a Deus de uma forma que você nunca orou na sua vida. E você vai apresentar a sua causa. Você vai apresentar a sua causa ao dono do milagre, a Jesus Cristo. Porque somente Ele, unicamente Ele, pode mudar esse cenário que se encontra dentro da sua casa. Oh, Pai querido. Vem mais uma vez. Oh, Pai. Eu te peço nessa noite, Pai amado, que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos, Pai querido, na sua igreja, Pai amado, nessa casa, numa casa de oração. Ah, Senhor, eu não sei, Pai amado, as necessidades dos meus irmãos, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. Então eu suplico, Pai querido, no altar do Senhor, Pai querido, pela vida de cada um, pela causa de cada um que aqui está. Pode cantar. Pai amado, que o Senhor venha, Pai amado, com a solução, seja numa causa trabalhista, Senhor, seja num problema familiar, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, assim como Jairo, assim como aquela mulher, Pai amado, fluxo de sangue, que aproveitaram a oportunidade no tempo de Cairo sobre a vida deles, Pai amado, que o Senhor possa abrir portas onde não existe, janelas onde não existe, que o Senhor possa trazer existência aquilo que ainda não existe, Pai. Visita a sua igreja agora, Pai amado. Visita cada homem, a cada mulher, os jovens, Pai amado. Oh, Pai querido, dá a direção certa, Pai. Dá a resposta que eles têm buscado, Pai amado. Que nós venhamos viver o tempo do Senhor, a tua oportunidade, Pai amado. A perfeição do Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Agora eu quero pedir para a igreja, cada um de vocês aqui virar para o lado da sua casa. Para que lado está a sua casa? Como família, aponta para a sua casa. Aponta aí, nós estamos no mês da família. Você vai orar, declarando vida, declarando o Kairós de Deus sobre a sua casa agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Por nossos lares, Pai amado, por nossos familiares, Pai querido. Que o Senhor possa enviar anjos do Senhor nesse instante, adentrando os nossos lares, fazendo uma limpa, Pai amado, purificando, Pai querido, se necessário, com teu fogo consumidor.